Bom, boa noite a todos. Hoje a gente está se reunindo aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, hoje já no capítulo 8, Psicofonia Sonambúlica, né? Para aqueles que estão começando agora a acompanhar o nosso estudo, ele é feito semanalmente às quartas-feiras, às 20 horas, né? E depois ele é colocado no nosso canal do YouTube. E a gente faz aqui uma leitura, né? É que é um estudo conjunto, né? A gente faz uma leitura, durante a leitura a gente vai fazendo alguns comentários e no final também aqueles que desejarem a gente vai fazendo algum debate, algum comentário a respeito do tema lido naquela noite, né? E aqueles que desejarem também entrar em contato com a gente, tem o e-mail da AMI Vale do Paraíba, né? Que é amivale do Paraíba, tudo junto, minúsculo, amivaledoparaíba@gmail.com. Quem quiser interagir, mandar algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa, pode interagir conosco através desse e-mail. Então, vamos dar início ao estudo da noite. No capítulo 8, como diz, Psicofonia Sonambúlica. Então, a gente vai lendo. Quem quiser interromper, só interromper e a gente vai fazendo os comentários aí pertinentes ao capítulo. Sob a guarda de venerando amigo, que mais se nos afigura um num apostolar, pobre espírito dementado varou o recinto. Lembrava um fidalgo antigo, repentinamente arrancado ao subsolo, porque os fluidos que o revestiam era verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem e despedindo nauseabundas emanações. Nenhuma das entidades sofredoras que se acotovelavam à frente exibia tão horrenda faces. Aqui e ali, nos variados semblantes a se comprimirem no lugar reservado a irmãos menos felizes, as máscaras de sofrimento eram suavizadas por sinais inequívocos de arrependimento, fé, humildade, esperança. Mas aquele rosto patibular, parecendo emergir de um lençol de lama, aliviavam-se a frieza e a malignidade, a astúcia e o endurecimento. Ante a expressão com que surgia de inópito, os próprios espíritos perturbados recuaram receosos. Na destra, o estranho recém-chegado trazia um azorrague que proferia estrepiosas exclamações. Quem me faz chegar até aqui, contra a minha vontade, bramia, semiafônico, covardes, por que me segregaram assim? Onde estão os abutres que me devoram os olhos? Infames, pagar-me-ão caro os ultrajes sofridos. É evidente o extremo desequilíbrio mental de que se fazia portador, continuava em rude tom de voz. Quem disse que a malfadada Revolução dos Franceses terá reflexos no Brasil? A loucura de um povo não pode alastrar-se a toda a terra. Os privilégios dos nobres são invioláveis. Vêm dos reis, que são indiscutivelmente os escolhidos de Deus. Defenderemos nossas prerrogativas, exterminando a propaganda dos rebeldes e regicidas. Venderei meus escravos alfabetizados, nada de panfletos e comentários de rebelião. Como produzir sem o chicote no lombo? Cativos são cativos, senhores são senhores. E todos os fujões e criminosos conhecerão o peso dos meus braços. Matarei sem piedade. 5 troncos de suplício, 5 troncos. Eis aqui de que necessito para refazer
a nossa tranquilidade. Então, a gente vê aqui que é um espírito que está desencarnado, ele está ainda na época aí da Revolução Francesa, na época da escravidão, né? Então, ele se cristalizou nesse estado mental, né? Aquilo que a gente estava conversando na nossa reunião anterior, né? Do poder da mente, do pensamento, né? A gente cria aquele mundo todo que está em volta de nós, né? O inferno e o céu somos nós mesmos que construímos para a gente viver dentro dele, né? Então, aqui a gente está vendo um exemplo aqui de um espírito desse, que, né, ainda está vivendo há séculos atrás. A gente se cristalizou naquela situação, numa situação de extrema, vamos dizer, necessidade espiritual que ele está, né? De escuridão, né? Onde o próprio perispírito dele ali já demonstra isso, né? Como ele diz aqui no começo, né? Que uma espessa massa escura envolvia o próprio perispírito, ou seja, aquilo é fruto da própria mente desequilibrada dele, né? Então, dando seguimento aqui, foi um fazendeiro desumano, esclareceu o nosso orientador amigo. Desencarnou nos últimos dias do século XVIII, né? Então, você vê, no século XVIII, o livro foi escrito aqui no século XX, né? Quase 200 anos aí, ele vivendo aquela situação cristalizada. Mas ainda conserva a mente estagnada, na concha do próprio egoísmo. Nada percebe, por enquanto, senão os quadros interiores criados por ele mesmo, constando de escravos, dinheiro e lucros, da antiga propriedade rural em que enterrou o pensamento, convertendo-se hoje em vampiro inconsciente de almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. Com todo o respeito que devemos à fraternidade, podemos dizer que ele nada mais fora que desapiedado algoz dos infortunados cativos que lhe caíam sob a guante de ferro. Detentor de vastíssimo latifúndio, possuía consigo larga legião de servidores que lhe conheceram de perto a tirania e a perversidade. Valendo-me da pauta espontânea, fitei o rosto do triste recém-chegado com mais atenção, reconhecendo que os seus olhos, embora móveis quanto os de um felino, estavam vidrados, mortos. Você vê que a situação de sofrimento que a criatura se cristaliza, né? Então, ela fica vivendo aquele estado doloroso indefinidamente, né? Até que ela resolva tomar consciência, se arrepender ali da situação que ela criou, né? E apontar para aquelas órbitas inexpressivas, quando o instrutor, adivinhando-me o impulso, acrescentou: odiava os trabalhadores que lhe fugiam às garras, e quando conseguia arrebatá-los ao quilombo, não somente os algemava aos troncos de martírio, mas queimava-lhe os olhos, reduzindo-os à cegueira, para escarmento das senzalas. Alguns dos raros quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cegos, às mandíbulas de cães bravios, de cuja sanha não conseguiam escapar. Com semelhante sistema de repressão, instalou o terror em derredor dos seus passos, granjeando, então, fama e riqueza. Contudo, veio a jornada inevitável do túmulo, e nessa fase não encontrou senão desafetos a se levantarem junto dele na feição de terríveis perseguidores. Então, além da situação mental que ele mesmo cria, né, a perseguição de outros também que estão perseguindo ele. Eu lembro uma passagem, não sei em que livro que era, que fala sobre o desencarne de Hitler, né? Que ele teve que ser tirado aqui do planeta e levado para um outro lugar e colocado tipo num estado de coma, de hibernação, por causa senão ele ficaria
numa situação que, você imagina, mandar matar milhões de pessoas, aqueles verdugos todos iam procurá-lo ali para vingança, né? Então, ele foi até tirado ali da psicosfera aqui da Terra para tentar recuperar, né? Muitas vítimas de onde... aqui eu já li, né? Muitas vítimas de alma branda lhe haviam desculpado as ofensas, mas outras não conseguiram a força para o perdão espontâneo e converteram-se em vingadores do passado, a lhe acumularem o espírito de aflitivo pavor. Emaranhado nas teias da usura e fazendo do ouro o único poder em que acreditava, nem de leve se sentiu transportado de um modo de vida para outro, através da morte. Cresce num cárcere de trevas, atormentado pelos escravos prisioneiros das próprias vítimas. Vive assim entre a desesperação e o remorso, martirizado pelas reminiscências das flagelações que decretava, hipnotizado pelos algozes de agora, dos quais, no pretérito, foi verdugo. Vê-se reduzido à extrema cegueira, por se lhe desequilibrarem no corpo espiritual as faculdades da visão. Então, assim, é aquele negócio, começa a se criar um ciclo de ódio, né? Então, ele fez aquelas maldades todas com aqueles que perdoaram ele conseguiram se libertar dessa situação e seguir o caminho. Aqueles que não se tornaram algoz dele, né? Aquele ciclo de ódio, né? De sofrimento. O que Jesus fala da importância do perdão, para a gente se libertar das nossas próprias dores, né? Na realidade, quem perdoa, quando a gente perdoa alguém, o maior beneficiado somos nós mesmos, né? Não é quem foi perdoado, né? A gente tira das nossas costas um peso enorme. Então, é a lei de amor, né? Enquanto se nos alongava o entendimento, o infeliz foi situado junto de Dona Celina. A medida impressionou-me desfavoravelmente. Logo, Dona Celina, o melhor instrumento da casa, é quem deveria acolher o indesejável comunicante. Reparei-lhe a luminosa auréola, contrastando com a vestimenta pestilenta do forasteiro, e deixei-me avassalar por incoercível temor. Semelhante providência não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera? Aulus, porém, deu-se pressa em explicar. Acalme-se. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de perseveração e defesa. Nuvens, lei de sintonia, né? Acho que é importante nessas reuniões a gente tentar se sintonizar com energias positivas, né? Energias superiores, para não entrar em consonância com essas energias pesadas que vão vir entrar em contato com a gente. De qualquer forma, você vai sentir algum desconforto em contato com essas energias mais densas, né? Mas se você estiver vibrando numa sintonia um pouco melhor, né, você consegue, vamos dizer assim, como ele diz aqui, né, anular um pouco dessas energias e não se sentir, às vezes, tão mal como, às vezes, o médium acaba se sentindo, né, em contato com essas energias. Nuvens de infecção. Não seria também a equipe espiritual que faz parte? Também a equipe encarnada, né? Sim, no ambiente, né? Criando um ambiente próprio, vamos dizer, né? próprio, mais salutar para aquilo. Mas a própria sintonia do médium também, né, Vera? Se você estiver numa sintonia
mais alta, aquelas impressões que realmente não tem como não ter, né? O médium, os médios, quando entram em contato com esses espíritos muito endurecidos, eles têm sensações ruins, às vezes físicas, de desconforto e tal. Quanto mais você tiver sintonizado com as energias positivas, criadas pela própria espiritualidade do ambiente e tal, você vai sofrer menos aquilo. Mesmo que você sofra ainda um pouco, mas você vai sofrer, é lei de sintonia, né? Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares, e formações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Aqui está falando isso. Até a própria natureza, né? Essas tempestades que tem de raios, de chuva, quer dizer, isso são energias da Terra para dissipar aqueles miasmas, às vezes negativos, aquelas que ficam na própria atmosfera, na própria psicosfera da Terra. Né? Então, a gente, às vezes, nota aquelas tempestades muito violentas, com raio, com vento. Depois que ela passa, parece que até o ambiente ficou mais calmo, né? Fica mais leve, né? Pela própria dissipação dessas energias que estão no planeta, que são decorrentes de nós mesmos, né? Você imagina a psicosfera da Terra, como é que fica nessas situações que a gente está vivendo aí de guerra, de pandemia, de medo, né? Você imagina o que a gente não... porque pensamento é energia, é matéria, você cria, né? Você imagina como é que fica a psicosfera da Terra nessas situações aí que a gente passa aqui, né? Os raios luminosos da mente, orientada para o bem, incidem sobre as construções do mal, a feição de descargas elétricas, e compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode. Nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio dessa hora. Indicando-o, exclamou: observemos. A médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Clementino não teve necessidade de socorrê-la. Parecia afeita àquele gênero de tarefa. Ainda assim, o condutor do grupo amparou-a solícito. A nobre senhora fitou o desesperado visitante com manifesta simpatia e abriu-lhe os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico, então em sombra. Ou seja, ela se desdobrou ali, né? Ela teve que ele fala aí de, como diz o texto, né, psicofonia sonambúlica, ou seja, ela entrou no estado de sonambúlica, ela se desdobra e vai se comunicar com o espírito, né, vai receber o espírito. Quem está olhando do ponto de vista material vai ver ela ali adormecida, né? Acha que a pessoa ela está aqui, mas ela está desdobrada ali, prestando auxílio ali ao espírito. Aqui, né, que eu estava. A nobre senhora fitou desesperado, visitando com manifesta simpatia e abrindo-lhes os braços, auxiliando a senhorar o veículo físico, então em sombra, né? Aí ela já está desdobrada conversando com ele. Qual se for atraído por vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colando-se a ela instintivamente. Auxiliada pelo guardião que o trazia, sentou-se com dificuldade, afigurando-se intensivamente ligada ao cérebro mediúnico. Se Eugênia revelara-se benemérita enfermeira, Dona Celina surgiu aos nossos olhos por abnegada mãezinha, tal a devoção afetiva com o hóspede infortunado. É aquilo que a gente discutiu na semana passada, lembra? Que o importante do doutrinador, do orientador,
é mais o sentimento, né? Mais do que o conhecimento, né? A gente discutiu a semana passada bastante a respeito disso, né? Se você não tiver sentimento naquilo, aquilo o trabalho, vamos dizer, perde muito da sua eficiência, né? E ele novamente chama atenção para isso. Dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente, e o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. Assemelhava-se a um peixe em furiosa reação entre os estreitos limites de um recipiente que, em vão, procurava dilacerar. Projetava em si estiletes de treva que se fundiam na luz com que Celina, alma, o rodeava delicada. Tentava gritar impropérios, mas debalde. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas, ser mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquistadas inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Aquilo que a gente também já conversou nos capítulos anteriores da educação mediúnica, né? Da importância do médium ter o controle sobre o próprio corpo, né? Evitando aquelas manifestações menos dignas, aqui como ele coloca. Eu sou José Maria, clamava o visitante, irritadíssimo, enfileirando outros nomes com o evidente intuito de lançar importância sobre a sua origem. Amontoava reclamações, deitava reprimendas e revoltava-se, exasperado. Contudo, percebia que não usava palavras semelhantes a que proferia junto de nós. Achava-se como que manietado, vencido, embora prosseguisse rude e áspero. Aparecia tão completamente implantado na organização fisiológica da medianeira, tão espontâneo e tão natural, que não se obtei as perguntas a me escorrerem céleres do pensamento. A mediunidade falante em Celina era diversa. Eugênia e ela se haviam desligado da veste carnal durante o trabalho, porque a primeira se mantivera preocupada, qual enfermeira inquieta, enquanto que a segunda parecia devotada tutora do irmão dementado, seguindo com cuidados de mãe, porque numa delas a expectação atormentada e na outra a serena confiança, desculpando-nos a condição de aprendizes, Aulos passou a esclarecer-nos. Enquanto Clementino e Raul Silva amparavam o comunicante através de orações e frases renovadoras de incentivo ao bem. Celina, explicou o bondoso, é sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que ocupava. A espontaneidade dela é tamanha, na cessão de seus recursos, as entidades necessitadas de socorro e carinho, que não têm qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Sua posição medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si, na exteriorização da própria personalidade. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deva estar ausente ou irresponsável, junto do corpo que lhe pertence. Age na condição de mãe genitora, auxiliando o sofredor, que por ela se exprime, qual se fora frágil, protegido de sua bondade. Pelo que eu entendi aqui, não sei se vocês entenderam a mesma coisa. Ela tem uma capacidade de se desdobrar e quando desdobrada, ela dá mais passividade ao espírito que está ali, mas ela está ali atuando de forma bem consciente junto ao espírito e ao próprio corpo, né? Diferente, às vezes, de algum tipo de mediunidade que
que é dada a passividade, mas o médium não tem essa capacidade de se desdobrar, de estar ali junto, participando de uma forma mais, vamos dizer, mais ativa no trabalho. Não sei se vocês entenderam da mesma forma. Eu entendi assim também. Eu entendi dessa forma, né? Que ela tem... Ela consegue, né? Ela consegue permitir o acesso do espírito ao corpo físico dela, quase que entregando a ele, sem ela precisar fazer a interação da mente dela com a dele. Com a dele. Quer dizer, ela cede o cérebro dela para a ação do espírito e ela fica ao lado do corpo físico, coordenando todas as ações. Exatamente, ela está desdobrada ali, consciente, ali do lado. Então, isso aí, esse capítulo mostra para a gente exatamente um caso, um exemplo do que é essa psicofonia sonambúlica, que é uma faculdade mediúnica realmente muito forte, né? E que, pelo que o próprio Aulus aí explica, né, mais adequada para receber esses tipos de espíritos tão endurecidos, né? E deve ser um tipo de mediunidade que deve ser, de uma certa forma, deve ser mais raro, porque precisa, o espírito tem que ter uma condição já bem melhor para poder ter esse tipo de mediunidade, né? Ela está ali, ela não está só como um instrumento passivo, né? Então, aí você vê que é interessante que quando a coisa começa a se processar, né, a preocupação ali de quem está assistindo, né, do grupo, do André, é em relação à preocupação de que ela, teoricamente, seria a mais frágil para receber um espírito tão endurecido. Quer dizer, frágil numa visão equivocada, porque, ela, na verdade, ela é a mais capacitada, preparada para receber. Ou seja, não é questão de força, de rigidez, vamos dizer assim, né? Física, e nem temperamental, né? É exatamente a evolução moral, né? Sim. Que é o caso dela, né? Você vê que é uma alma iluminada, mais evoluída, né? Onde o sentimento, né, nobre, ele é muito predominante. E isso aí é o mais importante para realmente acolher um espírito desse, né? Você vê que esse parágrafo aqui é bem importante, né? Talvez seja um dos parágrafos aqui mais importante aqui, do que ele explica realmente como é que se dá essa psicofonia sonambúlica, né? Então, aqui ele está explicando bem esse mecanismo aqui. Porque, por exemplo, nem todo médium sonambúlico vai ter esse tipo de comportamento, porque não é só o espírito, um médium de moral alta que tem esse tipo de capacidade, né? E num médium que não esteja em estudo, que não esteja com uma vibração boa, ele vai ter um comportamento bem diferente. Esse espírito é muito mais sujeito à obsessão nesses casos, né, Vera? Aquelas manifestações se batendo, descoordenada, deixando o espírito se manifestar como queira, né? Uhum. Educação mediúnica. Você falou, Vera, esse espírito adentrou ali, já havia todo um preparo da equipe espiritual. Ele entrou, já estava sendo aguardado, esperado, né? Ele foi conduzido até lá, né? Exatamente. Porque se esse médium ele não está numa equipe, ele não está sendo preparado, essas coisas de estar fora, ele pode ter manifestações na rua, em qualquer lugar, né? É o que a gente estava conversando nos outros capítulos, da educação mediúnica, né? Do preparo do médium para esse tipo de situação, né? É aquele médium que consegue manter, nos parágrafos anteriores ele diz, ele começou a falar um monte de coisa. Quando ele vamos dizer, ele incorporou naquela médium, até a linguagem dele foi contida. Ele não estava mais usando o mesmo tipo de linguajar que ele usava antes. Isso é influência do próprio espírito da médium, né? Que está ali sob controle do próprio corpo, né? É muito interessante isso, né? Porque você vê, ela consegue
se colocar como tivesse assim fora do corpo dela, mas no entanto ela consegue manter o controle de como é que esse espírito vai se manifestar naquele corpo, né? Então, ou seja, é um negócio, com certeza não é uma coisa comum, né? Sim. E nós não temos tantas disponibilidades desse tipo de médium. De médium, é verdade. Eu acho que deve ser um tipo de médium bem raro de encontrar. Lembra os pais antigamente que só olhavam para os filhos, não precisava falar nada, e a gente já sabia Já sabia, não que estava. precisava só olhar que Eu a estava gente... aqui pensando, né? Eu vendo assim, né? A gente tá lendo, está estudando e está imaginando a cena, né? Todo mundo aqui tá com certeza imaginando a cena. Mas aí o que eu estava imaginando é o seguinte, fazendo uma analogia com a psicografia, seria mais ou menos aquela psicografia mecânica em que o espírito toma conta do braço do médium e escreve, domina o médium, porém, o médium, mesmo tendo cedido o braço, está ali controlando. Sim. Ou seja, ele não perde, né, a consciência espiritual daquilo que está acontecendo. Ele está com a absoluta consciência espiritual do que está acontecendo, né? Vamos ver como é que ela vai acordar depois e ela vai lembrar tudo direitinho, né? Mas, em geral, nesses casos, muitas vezes o que acontece? Quando o médium, então, desperta, ele não lembra nada do que aconteceu, né? Bom, aí seguindo aqui. Atraiu-o a si, exercendo um sacrifício voluntário que lhe é doce ao coração fraterno. E José Maria, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não se lhe pôde resistir, né? Aquela autoridade moral, né? Assim, às vezes a gente quer que Jesus tinha, né? Com todos os espíritos. Às vezes você quer se impor moralmente sobre um outro espírito, mas não tem essa autoridade, aí não há a menor condição, né? O espírito vai tentar enrolar com você, né? Permanece assim agressivo tanto quanto mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina as que lhe situam a retaguarda. Aquilo que a gente falou, né? O espírito que tem uma condição moral, ele tem ascendência sobre aqueles que não têm. Nos domínios do espírito. É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária que lhe dispensa amparo assistencial. Isso aqui também é fazendo lembrar aquela passagem do Evangelho que chega aquele pai com aquele filho que se jogava dizia, né? Se jogava no fogo, se jogava na água, e Jesus chega e fala para aqueles espíritos obsessores que estavam com aquele jovem saírem, e todos saíram, né? E os apóstolos todos tentaram e nenhum deles tinha conseguido. Aí ele fala a respeito da fé, né? Essa passagem do Evangelho ilustra bem essa ascendência do espírito em condição moral realmente superior em relação aos que não têm, né? Impelido a obedecer-lhe, recebe-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante revoltado como se encontra. Diante da pausa que se fazia natural, reparamos que Silva conseguia franco progresso na doutrinação. O ex-tirano rural começava a assimilar algumas restes de luz. Hilário, contudo, provocou a continuidade da lição perguntando: embora seja preciosa auxiliar, como vemos, não se lembrará a dona Celina das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio? Se quiser, poderá recordá-las com esforço, mas na situação em que se reconhece, não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. Indubitavelmente, ponderou meu colega, observamos singular diferença entre as duas médios que caíram em transe.
Tenho a ideia de que, na psicofonia consciente, Dona Eugênia exercia um controle mais direto sobre o hóspede que lhe utilizava os recursos, ao passo que Dona Celina, embora vigiando o companheiro a que se comunica, deixa-o mais à vontade, mais livre. Caso não fosse Dona Celina a trabalhadora hábil, capaz de intervir a tempo em qualquer circunstância menos agradável, não seria de preferir as faculdades de Dona Eugênia? Sim, Hilário, você tem razão. O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão, sempre nociva, e que, por isso, apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. Hilário refletiu um momento e tornou a considerar. Aqui vemos a médium fora do vaso físico, dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Mas e se fosse o contrário? Se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, senhoreando mentalmente a médium? Nesse caso, redarguiu o paciente interlocutor, Celina seria naturalmente controlada. Você vê aqui a importância disso, né? Que o cuidado que se tem que ter, né, com o que está acontecendo ali fora, que às vezes a gente no plano material não está achando que ali a média que está fazendo uma coisa e às vezes é o espírito que está dominando ali a situação, né? Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização correria por conta dos mentores da casa. E, em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, a médium apassivar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveria as vantagens da presença, tal como se o rio se beneficiasse com as chuvas que caem do alto. O instrutor ia continuar, mas Clementino solicitou-lhe o concurso para a remoção de José Maria, que, algo renovado, principiava a aceitar o serviço da prece, chegando mesmo a atingir a felicidade de chorar. É aquilo que a gente também comentou nos capítulos anteriores, da importância desse choque anímico do espírito com o médium, né? Material, esse contato do espírito com o encarnado, com a matéria, né? Que é importante para o trabalho mediúnico, né? O instrutor ia continuar, mas Clementino solicitou-lhe o concurso para a remoção de José Maria, como eu já li, né? O serviço da prece, chegando a atingir a felicidade de chorar. Nosso orientador passou a contribuir na assistência ao visitante, que foi novamente entregue ao amigo paternal, que o trazia a fim de inteirar-se em organização socorrista distante. Então, é bem interessante aqui também esse capítulo aqui, né? Você vê que as várias nuances que tem no trabalho mediúnico, né? Dependendo da condição do médium, do nível de conhecimento, do nível moral do médium, você vê que tem várias nuances nessa mediunidade, né? Então, é bem interessante. O legal disso aí também é o seguinte, né? Então a gente analisa que, na verdade, a Celina ela se desdobra, como ficasse fora do corpo, né? Permitindo, né, que o espírito, muito mais à vontade, dominasse o seu vaso físico, né, o seu corpo físico, e ela, pela sua superioridade moral, né, com a sua força mental, controlando essa manifestação do espírito, mas ela fora. Então, na realidade, ela está fazendo uma psicofonia que é sonambúlica, inconsciente do ponto de vista de encarnada. Encarnada, ela está inconsciente.
Então, a psicofonia inconsciente. Ela está muito consciente que é no desdobramento. No plano espiritual, exatamente. E assim, em relação aos espiritual. encarnados, quem está encarnado, está olhando aqui, está achando que ela está inconsciente também. Exatamente. Então, é uma psicofonia inconsciente, né, no aspecto de como encarnada ela está fazendo uma psicofonia inconsciente. E aí é interessante que fala que esse tipo de psicofonia inconsciente, se for com um médium que não tenha realmente um preparo, né, uma evolução moral, né, a questão realmente principalmente da parte realmente de sentimento, de acolhimento, é extremamente perigoso, porque pode ser controlado e sofrer inclusive, processo de obsessão. De né? obsessão. Quer dizer, o contrário, né? O espírito endurecido passar a controlar aquele médium. Exato. Se você estiver num ambiente em que os espíritos ali, a espiritualidade esteja controlando, seja uma espiritualidade superior, você ainda está mais protegido. Né? Porque você está... Agora, você tem que considerar que também, de repente, aquela espiritualidade que está ali pode não ser uma espiritualidade também, vamos dizer assim, superior, que esteja ajudando o trabalho. Às vezes está até junto com esse espírito que está dominando. Aí a reunião mediúnica fica complicada. Né? Porque se E aí você... ele compara, né? Ele compara com a outra médium, que tem um tipo de psicofonia diferente, uma psicofonia mais consciente, como encarnada, que é o que a gente vê na maioria das vezes nas reuniões mediúnicas, né? Aquele médium que recebe a incorporação, mas ele tem uma consciência do que o espírito está ali fazendo, né? Ele tem uma interação mental e ele dá a passagem, mas ele tem uma consciência do que está acontecendo. E por ter essa consciência, ele tem a capacidade de repente, até controlar melhor a situação. Diferentemente de uma situação de psicofonia sonambúlica, que seria inconsciente, em que, se o médium não for muito bem evoluído, com a situação mais, né, com a parte moral, corre um risco muito grande de perder controle da situação. Porque, nesse caso, ela está totalmente desdobrada. Né? O médium que está consciente, ele está ali. Ele não está totalmente desdobrado. Na outra, ele está totalmente. E você viu, o Hilário dobrado. perguntou, né? Hilário perguntou ao instrutor. E ela, quando ela acordar, ela vai lembrar? Né? Então, ele respondeu, não há necessidade, não precisa lembrar. Né? Aquilo não vai trazer nenhum benefício para ela lembrar. Né? Pode, ela talvez se esforçando muito, ter uma ligeira lembrança, mas, em geral, o quê? Acorda, não lembra de nada que aconteceu. Embora, espiritualmente, ela estava acompanhando e controlando a situação. E participando ali de uma forma exatamente. Engraçado, né? Porque, teoricamente, você pode dizer, isso aí é médio consciente, mas no caso dela, ela estava totalmente desdobrada, participando com a espiritualidade ali. Ela não estava... É interessante, é bem interessante esse tipo de mediunidade. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então, aí na semana seguinte, a gente vai para o capítulo 9, que é possessão. Né? Também é uma parte aí interessante para a gente estudar. Esse livro é bem como o outro anterior que a gente estudou lá no Mecanismo da Mediunidade, né? É bem interessante. Né? Aqui a gente está vendo na prática aquilo que a gente estudou ali na teoria, no Mecanismo da Mediunidade. Né? Então, é isso. Então, agradecer aí todo mundo, a presença de todo mundo. Na próxima quarta-feira a gente dá seguimento. E aquelas pessoas que, porventura, estiverem assistindo aí no YouTube e quiserem interagir com a gente de alguma forma, fazendo algum comentário, alguma observação, alguma pergunta, alguma coisa, a gente pode entrar em contato com a gente, repetindo aqui, através do e-mail da AME, né? AME Vale do Paraíba, tudo junto, minúsculo, amevale-do-paraíba@gmail.com. Tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a nossa gravação para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Aí, uma boa noite a todos.